Monte Gerizim. Estamos subindo aí uma série de vídeos a respeito de o Monte Gerizim. Então fique conosco, assista até o final e interaja mentalmente, verbalmente e com uma Bíblia a respeito dessas observações do Monte Gerizim. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. Deixa eu acertar aqui o relógio. Monte Gerizim. Subimos já 3 vídeos. Este é o 4º vídeo a respeito do Monte Gerizim. Então assista aos outros vídeos, porque este é continuação. Para você entender esse, você precisa assistir os outros, o 1, o 2 e o 3. Então, Monte Gerizim. A Bíblia ela fala 5 vezes, ou cita 5 vezes o Monte Gerizim. É claro, no Novo Testamento, não citando o nome. E outra também falaremos a respeito do Monte Ebal, porque o Monte Gerizim também ele precisa ser falado, o Monte Ebal. Mas isso não quer dizer que o Monte Gerizim era um monte abençoado e um monte de Deus, e o Monte Ebal era um monte amaldiçoado, um monte do maligno. Não quer dizer nada disso. Bom, foi Moisés quem ordenou as tribos, claro, por ordenança de Deus, que pronunciassem as bênçãos e as maldições. Deuteronômio 27:11. 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro, pronunciando as bênçãos e as maldições na vida daquele povo, na vida de cada um. Foi o lugar que Deus escolheu para preparação para a conquista. Talvez você esteja aí precisando de uma conquista. Deus está te preparando neste vale, porque entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal havia um vale, e este vale ele tinha mais ou menos 400 metros, 300 a 400 metros, e ia afunilando, ia apertando. Então Deus ali estava preparando, não só mentalmente, emocionalmente, o povo para a conquista da terra de Canaã. Talvez você esteja aí passando por uma situação parecida, mas Deus está te preparando para um algo maior, para te dar uma bênção. Então não volte para o Egito, não volte atrás, não desista. A Canaã é logo ali na frente. Você já cruzou o Rio Jordão. O povo já tinha cruzado o Rio Jordão. Cruzar quer dizer fazer uma cruz no Rio de Jordão. E quando eles passavam a água, lavou aquele povo. A pouca água lavou aquele povo. Cruzar. Talvez você já tenha passado aí, ou melhor, você já passou pela cruz. Agora você precisa de um concerto com Deus, um pacto com Deus nos montes, diante de algum desses dois, diante do Monte Gerizim, para tomar posse da sua herança, As propriedades acústicas, assim como no Monte das Oliveiras, assim quando o povo ia passando e ia ouvindo, o arauto pronunciar as bênçãos e pronunciar as maldições, o povo ia ouvindo, e ali o povo, aquela pessoa com Deus e não com o homem, ela fazia ali o seu pacto para poder entrar na terra e tomar posse espiritualmente. Gerizim ficava ao sul. Ele ficava ao sul, ou seja, isto é, a mão direita, ou a mão da bênção, a mão direita, para quem estivesse olhando, ou para quem estivesse de frente, ou olhando para o nascer do sol. Então quem estivesse olhando para o nascente
Gerizim estava à sua mão direita, ou seja, a mão da bênção. Leamos um texto, Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso 33, que diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. A sua esquerda. O verso 31. E quando o Filho do Homem vier a sua glória e todos os seus santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. A esquerda, o lugar. A direita, a esquerda, o lugar da maldição. A direita, a bênção da mão direita. A bênção de Efraim. A bênção de Efraim. Gerizim ficava ao sul. É interessante nós notarmos também o seguinte: o direito de escolha que Deus dava ali naquele monte. Por que o direito de escolha? Porque o Deus não é um Deus que oprime, não obriga a ninguém. Deus te dá direito de escolha no pé dos montes, no vale. Você quer o quê? Você quer entrar na terra com aquela coisa martelando a sua cabeça, a maldição ou as bênçãos de Deus? Você tem escolha, você tem livre-arbítrio, você decide o que você quer fazer da sua vida. Lembrando só uma coisa, da fatura, do coletar, da colheita. Então, Deus, ele mais na frente, no capítulo 27 e no capítulo 28, ele vai dizer: decida hoje as bênçãos proferida ou pronunciada do Monte Gerizim. Mas caso você esteja com dúvida, caso você queira se arrepender da maldade e dos seus erros, e você estava aí escolhendo a desobediência, mas você quer voltar, você quer retornar, você enxergou a placa de retorno, no Monte Ebal, que ficava à esquerda, existe um altar lá em cima, um altar que Deus mandou construir ao seu nome, para que todos aqueles que se arrependessem e quisessem voltar dos seus erros, voltar e não mais escolher as maldições e escolher a partir daquele dia as bênçãos, porque eles estavam saindo do Egito, de uma terra contaminada, e eles sofreram no deserto, ainda que não foram exatamente aqueles que saíram do deserto, mas estavam cheios de coisas, de tralhas, de maldade, de lixo. Aí Deus está pedindo para que fosse tudo deixado no pé do altar, no altar de Deus, e escolhesse as bênçãos e seguisse em frente, para que não entrasse na terra de Canaã com aquelas mazelas, aquelas nojeiras, aquelas podridões do Egito. Então, direito de escolha, pois há pessoas que não querem. Teve ali pessoas, e ainda existem pessoas que não querem. Vai fazer o quê? Paciência. Pessoas que conhecem a verdade, pessoas que são pregadas a verdade e não querem. Paciência. Preferem ficar na bagunça, na nojeira, no pecado. Aí você se pergunta, poxa, o que aconteceu com essa pessoa? O que essa pessoa fez? Ninguém sabe o que passa naquele coração, e às vezes está sofrendo por não querer se arrepender ou não querer sair do pecado, porque o pecado, ele agrada a carne. As pessoas quiseram voltar para o Egito. Preferem viver no pecado que sofrer com Deus. E não é sofrer de coisas naturais que todos sofrem. Então, há sim pessoas que não querem arrependimento. E aí é só com Deus, só com o Espírito Santo.
desobediente quanto mais, são pessoas desobedientes quanto mais, são pessoas obstinadas, são pessoas que estão decididas a viver no erro. Então essas pessoas, infelizmente, não terão parte na terra de Canaã. Ali diante dos montes, eles lembravam da promessa que Deus fez a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 6, e a Jacó, Gênesis capítulo 36, versículo 18. Quando aquelas pessoas pararam, aquele povo que estava vindo lá do terra do Egito, pararam ali, aquele povo parou ali, diante daquele povo, e começou as pregações, eles lembraram do que foi dito a Abraão, eles lembraram da promessa que Deus fez ao seu pai Abraão. E posteriormente também todas as pessoas que passavam por aquele caminho, elas ali paravam para poder fazer um pacto, renovar o seu pacto, sua aliança com Deus, naquele estreito do deserto, ali do vale, entre um monte e o outro. Ali também uma região prestigiada, era uma região prestigiada, porque ali passaram Abraão e Jacó quando foram para a terra de Canaã. Então lembre-se sempre disso. Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma vitória para você. O sol da justiça está na sua frente, está lá na frente, a terra de Canaã está lá na frente. A sua mão direita, as bênçãos proferidas do Monte Gerizim, à sua esquerda, as maldições que aconteceriam pela sua desobediência, do povo. Mas contudo, Deus fez um altar no Monte Ebal e não no Monte Gerizim. Este foi o quarto vídeo, a quarta observação a respeito do Monte Gerizim. Subiríamos ainda outros vídeos, um vídeo ou dois vídeos para cada versículo. Interaja comigo, compartilhe este vídeo, mande este vídeo para alguém, para que possamos estudar junto este tema tão abençoado, tão interessante para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você possa ser um estudioso da palavra de Deus, e até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.